Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nosso Quali Club está começando nossa terceira parte do livro Essencialismo. Nosso objetivo é aproveitar o conteúdo de alguns livros para poder criar uma correlação com a área de saúde e com a área da qualidade, a área de gestão, que são pontos importantes. Esse livro Essencialismo é um livro que traz uma formação para o gestor. Então, ele traz algumas perspectivas importantes para que você, como gestor, possa ter um resultado melhor. E, portanto, estamos começando com ele justamente para que a gente consiga ter uma formação mais adequada das pessoas que querem seguir na área da qualidade, ou pelo menos melhorar suas habilidades. Então, parabéns a vocês que estão aqui. É um domingão aí de eleições. Que Deus abençoe os nossos próximos governantes municipais. Mas a vida tem que continuar. Então, vamos seguir em frente. Na semana passada, nós falamos sobre a segunda parte do livro. Só relembrando, a ideia era explorar os pontos onde você precisa estar mais atento, em especial saber escapar, o benefício de estar disponível e colocar os momentos corretos para que você possa ter mais tempo para o que realmente é importante, olhar, ver o que realmente importa, aprender, saber diferenciar entre ver e enxergar. Muitas vezes a gente vê, mas não enxerga. Brincar, falamos também da importância de brincar e ter uma vida mais relaxada. Às vezes a gente se leva muito a sério e a vida não é séria. A gente pode e deve brincar, claro, sabendo os momentos corretos, sabendo os momentos mais adequados, também as brincadeiras mais adequadas. A importância de dormir, falamos também sobre ela. Muitas vezes os gestores eles acabam perdendo o ponto nesse item e acabam sendo massacrados, se autoflagelam quando vão e tentam esticar até, mas não dá mais uma horinha, e aí vão ali para 1, 2 horas da manhã, querendo fechar aquele relatório, querendo fechar aqueles números, aquelas análises, e muitas vezes isso acaba prejudicando o seu desempenho no dia seguinte. Então, é importante dormir, em especial saber o quanto que você realmente pode dormir. E selecionar, o poder de ter critérios rígidos. E nós vamos explorar um pouco mais esse selecionar, porque a parte 3 do livro, ela traz muito a questão do saber explorar, excluir o que não é trivial. E aí os verbos que a gente vai trabalhar hoje, na formação de vocês, é o esclarecer, ou seja, saber tomar uma decisão correta, ousar, o poder de um não elegante. Hoje a gente vai falar muito sobre a difícil habilidade ou arte de dizer não. Hoje a gente vai falar muito sobre essa arte, que é uma das mais difíceis. Eu vejo muitos gestores realmente com dificuldade de dizer não, e isso acaba prejudicando não somente o seu desempenho, mas como o desempenho da empresa. Então vamos falar um pouquinho, algumas dicas de como dizer um não elegante. Descomprometer-se, ganhe muito, reduzindo prejuízos. Editar a arte invisível, ou seja, saber fazer os cortes corretos. E limitar a liberdade de estabelecer limites. Nada é tão libertador do que colocar limites. Parece um paradoxo, mas a gente vai entender por quê, tá? Então fica até o final que você vai gostar muito. No final temos um exercíciozinho para você colocar em prática essas habilidades. Então vamos começar com a terceira parte, eliminar. Aqui já trazendo uma frase de reflexão: seguir uma meta sem hesitar, eis o segredo do sucesso. Diana Pavlova é uma bailarina. Ter a meta
e perseguir ela é o grande segredo do sucesso. Muitas vezes a gente pensa que ter um plano ou apenas estar conectado a alguma coisa é o suficiente para conseguir atingir uma meta. Na verdade, eu aprendi que ter sucesso não é algo que não é um estado, é um objetivo final. E, inclusive, até fiz essa pergunta, mas o que realmente é sucesso? Até já aproveitando, fazendo um adendo aqui para vocês. Sucesso, na minha visão, é você atingir o resultado. Seja ele qual for que você decidiu para sua vida. O que você decidiu para você? Você decidiu ser o gerente do hospital? Você decidiu ser um atleta? Você decidiu ser um músico? Você decidiu ser um consultor? Não importa o que você decidiu. Alcançar esse resultado é o sucesso. Então é aí que você vai entender que ao traçar uma meta, você precisa ter persistência, tá? Nessa meta. Então, começando a questão de esclarecer uma decisão que vale por 1000. Hoje, muita gente tem dificuldade de tomar decisão. E sabe por que gestores de hospitais, de clínica, têm tanta dificuldade de tomar decisão? Porque os objetivos muitas vezes não estão claros. Quando o objetivo não está muito claro, isso realmente dificulta a decisão. Ou estamos cercados de informações obscuras, ou estamos cercados de pessoas que talvez não tenham todas as informações. Então, ou a gente não sabe exatamente para onde é que a gente está indo. É necessário que você defina objetivos claros. Uma das grandes sacadas dentro da qualidade, é por ela que eu sempre começo, é o mapeamento dos processos. Por que que eu mapeio os processos? A primeira coisa que a gente faz, eu não chego nem a entrar em política, não chego nem a entrar em protocolo, eu já vou direto para o mapeamento do processo. Porque cada um da empresa precisa saber claramente o porquê que aquilo ali existe. Se você não sabe por que aquilo ali existe, como aquilo ali está desenhado, é composto, é impossível você saber tomar uma decisão. Decidir é uma arte que requer não apenas uma capacidade cognitiva, mas precisa também ter acesso às informações que você precisa. E aí, fazer o mapeamento do processo é um ponto importante para que você consiga ter objetivos claros. E aí você consegue tomar decisões melhores. Saber exatamente o que compõe cada um desses processos é necessário, porque se você tiver com alguma coisa ali desnecessária ou que não agrega valor, você precisa tirar. Não faz, um dos grandes problemas das empresas é que elas acabam ficando muito inchadas, muita gente, muitos processos, e de repente a pergunta que você, gestor, precisa fazer é: mas por que isso aqui é importante? E aí, no modelo que eu apresento, como modelo de mapa de processo, tem um quadro bem grande, fica bem no meio do mapa de processo, assim, aquilo ali é a razão de existir daquele processo. Se a gente não conseguir escrever algo útil ali dentro, eu já estou entendendo que aquilo ali talvez não seja tão importante assim para a empresa. E aí vem a pergunta: será que é necessário a gente ter isso mesmo? Outro momento importante é o planejamento estratégico. Na hora que a gente faz um planejamento estratégico, a gente observa o que realmente é necessário, é importante, é essencial, e define os objetivos claramente. A partir do momento, e é por isso também que eu faço também no início de um trabalho de implantação de sistema da qualidade. Começamos pelo mapa e pelo planejamento estratégico. Quando a empresa não tem uma dessas duas, a gente faz. Quando ela tem, a gente aproveita para revisar. Mas não tendo, é óbvio que a gente vai ter que começar por eles. Por quê? Os processos precisam ser claros e essenciais e a empresa precisa saber para onde é que ela está indo. Sem isso, não temos nem como começar nada. Mas é incrível como empresas
elas caminham sem nunca ter feito isso. Eu digo que talvez, claro, por alguma razão, existe alguma competência nata ali de alguns dos gestores, temos o elemento sorte também, e, obviamente, o conhecimento da área, que também é algo relevante. Porém, sem objetivos, sem metas, fica muito difícil a gente tomar decisões que vão levar a algum resultado. Depois, a gente precisa parar de enfeitar e começar a decidir. Que uma das coisas que o Greg, no seu livro, ele foi muito competente em trazer para nós, é que existe muito do processo de exagerar na dose. A gente acaba exagerando muito na dose, enfeitando muito, querendo coisas complexas. Gente, tudo precisa ser simples. Anote isso aí. As coisas precisam ser simples. Não apenas na empresa, na sua vida também. Se as coisas são muito complexas, com certeza você está no caminho errado. Às vezes, querer tornar algo mais complexo talvez seja um desejo seu de querer fazer que aquilo transpareça algo mais profundo ou mais bonito. Não, olha, meu processo aqui tem essas variáveis e tal. E muitas vezes você está só inchando o seu processo ou a sua área de elementos que elas não vão agregar valor. Eu sei que você pode medir muita coisa dentro da sua empresa, mas você realmente precisa medir tudo isso? O que às vezes 3, 4 indicadores são suficientes para que você tome boas decisões. Então, por favor, faça uma reflexão já segunda-feira daquilo que você está fazendo e comece a retirar o que não agrega nenhum valor para o seu negócio, ou para a sua área, ou para a sua vida, ou para a sua vida. Eu gosto de dizer que não existe muito certo ou errado. Existe o que está alinhado ou o que não está alinhado com os seus propósitos. Se você faz coisas ou aceita coisas que não estão alinhadas com seus propósitos, aí você perde tempo. Então, um ponto principal, e a gente vai ter um exercício no final que eu preciso que vocês façam, aliás, a gente até já começou isso na primeira parte, evoluímos mais um pouquinho na segunda parte, e vamos lapidar agora nessa terceira parte. O que realmente você quer? O que é o propósito do seu setor? O que é o propósito da sua empresa? Isso é o que você precisa, em primeira mão, fazer. E é por isso que eu faço primeiro o mapeamento dos processos, juntamente com o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, estamos definindo para onde nós vamos. No planejamento, no mapeamento dos processos, estamos entendendo o que é importante para esse processo, para esse setor. Com essas duas áreas bem definidas, o que não tiver alinhado, gente, é não. Começar a aprender a dizer não é isso. Primeiro passo para que você não fique dizendo sim a qualquer coisa que aparece na sua frente é você saber o que você precisa e o que é o seu alinhamento com o seu propósito, tanto você como pessoa, quanto a sua empresa. Se não tem alinhamento, não. A resposta é clara. E é isso que a gente vai tratar hoje. Aprender a dizer não. Mas o primeiro passo é saber para onde você está indo. O que você quer. Como você está desenhando esse seu caminho. E aí, o que estiver alinhado com ele, resposta sim. O que não estiver alinhado com ele, resposta não. É super simples, gente. Super simples. Mas a gente, por não ter feito esse dever de casa, de desenhar esses propósitos, de traçar claramente a nossa trajetória, onde é que a gente quer, quem vai ser você daqui a X tempo, ou a sua empresa daqui a X tempo, ou o seu setor, você acaba dizendo sim. Vai que isso aqui dá certo, né? Aí você vai no vai que. Isso aqui de repente pode ser que dê certo, eu vou tentar. Não, de repente isso aqui dá certo, eu vou tentar. Gente, eu vou falar por mim.
Eu era assim. Eu era muito assim. Eu não sabia exatamente, há uns 10 anos atrás, eu não sabia exatamente o que eu queria. Então, eu começava as coisas e ia me arriscando. Fui na área de alimentos, fui na área de serviços, fui tentando, né? Até que um dia eu aprendi que eu tinha que entender o que eu era, quem eu era, qual era o meu propósito como ser humano dentro desse planeta, qual era a minha contribuição maior, e a partir daí centrar meus negócios, meus esforços, tudo nisso. Pronto. Quando eu fiz esse exercício, acabou. Eu não digo mais sim para qualquer coisa. Eu olho primeiro se aquilo está alinhado com as minhas ideias, com os meus propósitos. Então, gente, primeiro ponto, o não essencialista ele tem uma declaração e visão vaga ou genérica. Você precisa ter uma estratégia concreta e inspiradora. Mas quando eu falo concreta e inspiradora, não é coisa do tipo, eu quero ser rico. Todo mundo quer ser rico. O que é rico? O que é sucesso? A gente precisa, para ser um bom essencialista, a gente precisa aprender a ser objetivo e claro. Exatamente o que você quer. O que é esse ser rico? É ter exatamente o que. Então você precisa traçar isso de forma clara, objetiva, de forma que não haja dúvidas se o que você está chamando de rico é ter US$ 1 milhão ou ser uma pessoa com a vida abundante. Você precisa traçar isso de forma objetiva. Então, eu recomendo que você escreva essas estratégias. Nada de deixar as coisas na cabeça. Tudo tem que estar escrito. O não essencialista ele tem objetivos trimestrais concretos que deixam de inspirar ou estimular para que todos levem o esforço ao patamar mais alto. O essencialista não. Ele tem um objetivo ao mesmo tempo significativo e memorável. É algo que você vai algo que você vai ter como uma função na sua vida que você exala aquela estratégia. Quem olha para mim e não enxerga a gestão da qualidade? Ninguém. Todo mundo olha para mim, o Danilo é a gestão, é a qualidade. Então, isso transpira, mas isso é um objetivo meu. Sempre foi o de contribuir para as empresas, para as pessoas, para que elas tenham crescimento econômico. Faz parte, inclusive, da missão da S2S. A missão da S2S é essa, contribuir para que as empresas elas melhorem, prosperem economicamente. Essa é a nossa visão, é a nossa missão. Então, isso exala. Você olha para mim, Danilo, Danilo é o cara que vai me ajudar a chegar lá. Então, isso precisa transparecer. Tem gente que você olha, tem pessoas que eu olho, o que você é? Qual é a sua principal contribuição? A gente não consegue enxergar. Então, se olhe, veja se você consegue transpirar exatamente essa estratégia que você tem. Um não essencialista ter o conjunto de valores, mas nenhum princípio condutor para implementá-los. Ou seja, ele até tem as coisas, mas quais são os elementos que você vai materializar aquilo que você está pensando? O essencialista não. O essencialista ele toma uma decisão e elimina 1000 decisões posteriores. Então, não é que você vai ficar indo e voltando. Você não pode ficar, decidir, me arrependi. Não existe se arrepender. Um bom essencialista, inclusive um bom gestor, ele não pode ficar indo e voltando. Ele tomou a decisão, ele segura ela até o final. Essa coisa de ficar horas, eu decido, eu volto atrás, eu vou para frente. Esse vai e vem não é, em hipótese alguma, algo saudável para você. Próxima parte. Coragem é elegância sob pressão. Eu gostei dessa frase porque ela diz muita coisa. O corajoso, ele está ali sob pressão, mas ele consegue se manter em equilíbrio. E é isso que é importante
que é o que a gente vai ver agora, o ousar. O poder de um não elegante. Você não precisa se indispor. Você não precisa, uma vez que você já sabe o que você quer, quem você é, qual é o seu propósito, não há necessidade de você também ser grosseiro com as pessoas. É justamente o saber que você, claro, quando você está diante de uma oportunidade, alguém chega para você, Danilo, poxa, estou com uma ideia de um negócio aqui legal, bacana, pá, a gente pode fazer isso. Cara, aí diga, vou pegar um exemplo mais claro. Uma pessoa me chama para poder abrir, sei lá, uma indústria de cadeira. Ah, Danilo, vamos abrir uma indústria de cadeira porque os negócios aqui estão crescendo, está aumentando o número de escolas e as pessoas estão comprando mais cadeiras, e ele me mostra um monte de gráficos com crescimento do mercado, e existe uma oportunidade de comprar as máquinas mais baratas e montar essa empresa e fazer ganhar dinheiro. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer não. Por quê? Primeiro porque não tem nada a ver comigo. Não vou mexer com cadeira. Eu não sou nem de perto conhecedor da produção. Eu sou um usuário da cadeira, mas produzir a cadeira eu não tenho expertise para isso. Tenho expertise para gerir, mas não tenho expertise para tocar um negócio desse. Eu não sei que mercado é esse, eu não sei como é que as coisas estão. Além de que, qual é o meu propósito? O meu propósito é contribuir para que as empresas cresçam. A única forma de eu fazer isso é publicando livros, por isso que eu tenho uma editora com um amigo meu, levar consultorias, implantar sistemas de gestão, por isso que tem S2S, e levar soluções tecnológicas, que é por isso que eu tenho a VIP. E aí, isso está alinhado com o meu propósito de levar e ajudar as empresas a crescer. Eu vou precisar dizer não. Agora, como é que eu vou dizer não para essa pessoa? É super simples, gente. Um exemplo como esse, um amigo desse me chamar para abrir um negócio de cadeira, eu vou falar para ele assim, cara, eu realmente fico lisonjeado com o seu convite, por ter lembrado de mim. Realmente fico muito feliz. Você realmente me deixou bastante eloquente aqui. Eu realmente gostei que você se lembrou de mim. Mas aí vem o mais. O mais é que é legal. Mas, infelizmente, eu já tenho outros negócios e eu já estou com um tempo bastante exíguo. Infelizmente, não será muito. Eu não vou conseguir contribuir com esse negócio da forma como você merece, como você deve, como você precisa. Então, talvez seja melhor você encontrar uma pessoa mais disponível, uma pessoa que tenha mais alinhamento. Eu posso até ver se eu conheço alguém que tenha interesse, mas infelizmente eu não vou poder ajudar você nessa empreitada. Mas desejo a você muita sorte para que você possa ter sucesso. Precisando de mim para implantar um sistema de gestão na sua empresa, olha, aproveita e já encaixa a venda. Eu estou aí para te ajudar a montar uma ISO, botar um sistema de gestão da qualidade na sua empresa. Simples assim. Né? Há uns anos atrás, um amigo meu me chamou para abrir uma empresa de serviços como é? Ai, Jesus. Manutenção industrial, fazer manutenção nas indústrias, tal. Grana preta, grana realmente gigante. Aí eu falei, cara, mas não é a minha praia, né? Então eu falei, como foi que eu disse não? Ele falou, cara, eu agradeço pelo convite, por ter lembrado de mim, fiquei muito feliz pela lembrança, mas, ó, não use o não, você não precisa usar o não, você pode usar o mais, né? Então, ter clareza é essencial, é o que vai te dar força. A força de você dizer não vem daí, desse propósito, desse alinhamento. É um compromisso que você tem que ter com você mesmo. Você tem que ter compromisso com você. E a única forma de você mostrar que você tem compromisso com você é saber dizer não.
não está alinhado com o seu propósito, a resposta é não. Agora, você não precisa dizer um nãozão na cara da pessoa, a pessoa te lembrou de você, te convidou, você não vai precisar dizer não, você não precisa ser deselegante. Você pode dizer sim, ou você pode dizer um mais e usar alguns elementos dialéticos para que você possa sair dessa situação sem perder a amizade, sem se constranger, ao mesmo tempo direcionando a pessoa para o lugar certo. Nós vivemos hoje uma certa armadilha, onde temos aí uma pressão social pelo sim, né? Como se a gente tivesse a obrigação de dizer sim, senão a gente não vai ser aceito, senão a gente vai ser excluído. Cara, eu aprendi que se eu falo isso para um amigo meu, né, o cara me convida para uma fábrica de cadeira, eu falo para ele, cara, agradeço o convite, muito bacana, eu fico feliz, mas infelizmente eu não vou poder participar, eu tenho outros negócios, eu não vou conseguir ter tempo para ter uma dedicação que você merece para esse negócio. Se eu não falo isso, e se eu falo isso, mesmo assim, ele acha que eu não merece a minha amizade, pô, estou estimando para você, e o cara ficar chateado comigo, talvez ele está me dizendo que ele não é meu amigo. Então, dos dois lados você está ganhando. Então, tira esse negócio da cabeça, essa pressão que eu tenho que dizer sim, porque senão a pessoa vai ficar chateada. Cara, se a pessoa ficar chateada com você, porque você disse um não, e, claro, você dizer não de forma elegante, dizer um não grosseiro, realmente aí você perde o amigo mesmo. Mas você dizer um não elegante, a pessoa mesmo assim ficou chateada com você, então ela não é sua amiga, tá? Fique tranquilo. Dizer não com elegância não significa usar a palavra não. Use o mais, por exemplo. Você começa elogiando, usa sempre essa estrutura. Começa elogiando, mas justificativa. Anote aí, ó. Elogio, mas justificativa. Acabou. Essa é a estrutura de um não elegante. E você tem que fazer isso, inclusive, no seu trabalho. Você está lá, você está no seu trabalho, tá correndo atrás das prioridades que competem ao seu setor. Aí vem uma pessoa do outro setor e diz assim, ô fulano, me ajude aqui, eu estou precisando fazer uma planilha, você é bom de planilha. Quantas vezes? Esse exemplo da planilha é ótimo, porque eu já fui muito usado desses exemplos de planilha. Danilo, você é bom na planilha, me ajude aqui e tal, que eu estou precisando fazer uma planilha. Ora, eu tenho já outras coisas para fazer. Digamos que eu sou um gestor de hospital, um coordenador de enfermagem, cheio de relatórios, de prontuário para eu fazer análise lá, porque vai ter a reunião. O que é o não elegante? Vamos lá. Elogio mais justificativa. Elogio. Cara, eu fico muito lisonjeado por você reconhecer essa competência em mim. Realmente, que você acha, apesar de que eu acho que ainda tenho muito que aprender, mas eu realmente fico feliz que você reconhece isso em mim, muito grato pelo seu reconhecimento, mas, olha a estrutura, elogio, mas justificativa. Mas, infelizmente, eu estou com o tempo apertado, eu tenho que entregar uns relatórios aqui, eu não vou conseguir dar uma dedicação que você merece para sua planilha ficar maravilhosa. Eu realmente não... Mas tem alguns vídeos legais na internet, de repente eu posso ver se eu consigo achar alguns e passar para você poder ver, ou então ver se consigo uma outra pessoa. Mas, infelizmente, eu tenho que terminar esses relatórios, eu estou bastante atarefado, não vou poder parar agora para fazer isso. Pronto. Você disse um não, mas com elegância. É essa a saída que a gente tem que ter para esse processo. Então, concentre-se no que você terá que perder ao dizer assim. Imagine, além de você alinhar com o propósito, você ainda pode usar essa outra dica que o Greg traz. Então, imagine que se você diz sim para fazer essa planilha, aí, lá na frente, seu chefe vem cobrar de você os relatórios, você não fez porque estava fazendo a planilha do João, que, né, não é competência sua. Você não foi contratado para fazer planilhas. Claro que se você tiver um tempo, você pode ajudar, se você pode ajudar, você ajuda. Mas lembre-se que
Quando você diz sim, você está naturalmente colocando em risco certos resultados que você precisa ter. Então, não essencialista, ele evita dizer não para não precisar lidar com pressão. Então, ou seja, ele acha que não posso falar não, porque senão o cara vai ficar chateado, eu vou ser visto como um cara assim, assado, um cara que... Não, gente. Isso não é o correto. Um bom gestor, ele ousa dizer não, mas com firmeza, decisão e delicadeza. E já vai com essa estratégia, ó, elogio mais justificativa. Pronto. Foi nessa linha aí, meu amigo, já de um abraço. Você começa a ter mais produtividade. O não essencialista diz sim a tudo. Não pode, gente. Não pode dizer sim a tudo. Se você disser sim a tudo, você não faz nada. Só diz sim ao que realmente importa. É alguma coisa relacionada com o meu setor, é alguma coisa relacionada com a minha equipe, é alguma coisa relacionada com a minha empresa, é alguma coisa relacionada com o meu propósito. Aí eu falo sim. Essa é a minha condição. É um algoritmo, tá? Se a oportunidade está alinhada com o meu propósito, então a resposta é sim. Se não, a resposta não. Esse é o algoritmo. Agora, o não, você vai escrever ele dessa forma, ó. O elogio, mas justificativa. Beleza? Então, ó, dica de ouro aí. Metade dos problemas da vida decorre de dizer sim depressa demais e não saber dizer não cedo o bastante. Às vezes a gente fala assim muito rápido, né? O cara chega assim e fala assim: Danilo, eu tô com uma proposta de vamos fazer um negócio assim. Bora! Estou dentro. Eu sou o cara que faz tudo. Né? Você quer passar essa imagem, mas me desculpe, a gente não vai conseguir fazer tudo. Então, metade dos problemas é porque você fica dizendo sim para tudo. Bora fazer, bora. Vamos pro jogo do Bahia, bora. Vamos fazer aqui uma happy hour, bora. Vamos fazer um relato, bora. Tudo você fala, bora, sim, vamos. Aí depois não pode reclamar. Então não é isso. Você precisa começar a se descomprometer. Ganhe muito reduzindo prejuízos. Ganhe muito dizendo não. Aprenda a dizer não. A gente tende a subestimar o que não é nosso e valorizar o que já possuímos. Esse eu achei interessante, como o Greg traz, que ele diz assim, o que é esse efeito dotação que o Greg traz? Acontece muito nas pessoas por nós temos uma tendência a querer queremos acumular dinheiro, a gente quer acumular patrimônio, a gente quer acumular amigos, a gente quer acumular. A gente às vezes valoriza muito o que já possui. Então, poxa, mas eu já sou esse cara que faz as planilhas de todo mundo. Todo mundo sabe, Danilo, que eu já sou esse cara. Então você criou um patrimônio intelectual na sua cabeça, de que você já é um personagem que naquela empresa sempre é a pessoa que resolve os problemas de planilhas. Ora, você já ouviu falar em OLX desapega? Desapega, meu amigo. Pode ser que você era até ontem, mas hoje você não precisa ser igual. Você não é uma planta. Nós não somos pessoas que tem que ser a mesma coisa pro resto da vida. A gente pode ser essa metamorfose ambulante, como o Raul Seixas já falava. Eu gosto disso. Por que eu tenho que me apegar ao que eu acredito? E se eu tiver errado? E se amanhã eu achar que, poxa, não, eu acho que agora isso aqui é melhor? Qual o problema? Qual o problema de mudar de time? Qual o problema de você mudar de pensamento? Qual o problema de você dizer assim, mas você, Danilo, falava tanto isso e isso, agora está fazendo. O que tem? Qual o problema? Não pode mudar? Eu sou uma planta? Não sou uma planta. Até ontem eu era uma pessoa, hoje eu já sou outra, amanhã já sou outra. Metamorfose ambulante, meu amigo. Porque eu sou vivo. Isso prova que você está vivo. Se você for igual ao tempo, você está morto. Você é uma pessoa
morta, uma pessoa que não muda nada. Você é uma pessoa morta. Você precisa saber que para estar vivo é preciso estar sempre mudando. Claro que você não vai fazer mudanças radicais, mas fazendo ajustes no seu processo. E, obviamente, se você nunca definiu um propósito, quando você definir, essa mudança ela vai ficar latente. Ela vai aparecer, vai transparecer para você. E as pessoas vão perceber, poxa, o Danilo tá diferente. Quantas vezes eu já ouvi isso, gente? Quantas vezes eu já ouvi, pô, Danilo, você tá diferente. Eu, graças a Deus. A minha resposta é essa. Graças a Deus, se eu tivesse igual, eu tava preocupado. Eu ia ficar, meu Deus, mas se passa 10 anos eu tô igual, pelo amor de Deus. Então a gente, agora sim, sempre tentando ser uma versão melhor que a anterior, tá, gente? Nunca pior. Supere o medo do desperdício. Ah, mas eu gastei tanto tempo para fazer isso aqui e eu vou jogar fora. O que tem? O que tem? Ah, mas eu estudei, eu passei. Vou pegar um exemplo, né? Digamos assim, você sabe que eu faço doutorado, né? Sou doutorando na UFBA, já fui qualificado, graças a Deus. Agora só falta a defesa. Mas imagine que eu chegue, pega um exemplo aqui, tá? Eu chegue no dia da defesa, eu digo assim, não quero, não é isso que eu quero, não quero ser doutor, não quero ser doutor de administração, vou jogar tudo para cima. Qual é o problema? Se não tiver alinhado com o seu propósito, claro que eu não vou fazer isso porque ele está alinhado com o meu propósito. Porque como é que eu vou contribuir para as empresas, para alcançar essa missão, que é a minha missão, de contribuir para que as pessoas e as empresas prosperem e cresçam economicamente? Essa é a minha missão, ajudar as pessoas. Como eu vou fazer isso se eu não estiver bem preparado? Se eu não comer livros? Se eu não for doutor em administração? Então, claro que está alinhado. Mas vamos supor, então, pegando só um exemplo hipotético. Danilo surtou, jogou tudo para cima e agora não quer saber mais de doutorado, não quer saber mais de S2S, agora ele virou um monge no Tibete. Resolveu raspar a cabeça e virou um monge no Tibete. Cara, você vai ser se for isso o seu propósito, e você virar um monge no Tibete, vá, meu amigo. Não olhe para trás, não. Porque você só percebeu que era importante você virar um monge no Tibete porque você viveu essa história. Sabe qual é o problema das pessoas? É que elas acham que estão sempre, de alguma forma, errando. Isso é uma grande ilusão, gente. A sua história te trouxe até aqui. A sua história te colocou nessa sala. Se você tivesse tido uma outra história, uma outra vida, uma vida com outras coisas, você não estava aqui. E você não iria tomar outras decisões, de repente fazer uma guinada 360 graus, ou 780 graus. Você não ia. Pode ter certeza. Você só toma uma decisão de virar monge no Tibete porque você viveu, de repente, uma vida extremamente materialista ou muito consumista, sei lá. Aí você, quer saber? Vou jogar tudo fora e vou para o monge no Tibete. Tá errado? Não. Quantas pessoas desistem do curso de administração, de enfermagem? Eu já vi gente desistir do curso de medicina, no meio do jogo, no final, faltando. Eu já vi gente desistir no último semestre. Professor, não é isso que eu quero. Eu falo, massa, que bom que você descobriu. Vai jogar tudo fora? Joga fora, não tem que ter medo de, mas desperdicei 4 anos. Gente, experiência, conhecimento não se joga, não se desperdiça. Nunca pense, supere esse medo. Você nunca vai ter desperdício disso. Você não perde nada. Tudo que você viveu, toda a experiência que você acumulou é importante, tá? Então, fica tranquilo. Admita o fracasso. Quando você entende que você pode sim fracassar, você pode sim errar, né? Agora, erre rápido. Né? Se você descobriu que você não tá no caminho errado, muda logo. Muda rápido, porque aí sim, você sabe, poxa, eu não quero virar doutor em administração, eu vou continuar no curso de administração, doutorado de administração. Não, eu vou chegar lá, obrigado, eu estou cancelando minha
minha inscrição. É isso, né? Claro que eu quero, tá, gente? Tô pegando exemplo só, tá? Pelo amor de Deus, eu quero sim, meu sonho é atingir o doutorado em administração. Então a pergunta é, por que parar agora, já que investi tanto tempo? Gente, essa pergunta não vai te levar a lugar nenhum. Ah, eu já perdi tanto tempo, é melhor terminar. Não, não é melhor terminar, é melhor você parar mesmo. Você viu que você não é para você aquilo ali, nada desse negócio, eu vou terminar, que aí eu já ganho. Você vai passar mais 2 anos sofrendo. Se você decidiu que aquilo ali não é para você, não é para você, saia. O essencialista ele faz, se eu já não tiver, ele pensa assim, né? E se eu já não tivesse investido nesse projeto, quanto investiria nele hoje? Né? Ou seja, se você não tivesse passado esse tempo todo nesse curso que você está fazendo, e aí, se você não tivesse investido tanto dinheiro nesse curso que você está fazendo, você faria ele hoje? Se a resposta for não, adiós, joga fora, não tem medo de desperdiçar, não. Como eu falei, não existe Não, desperdício, né? Não existe não, desperdício. O não essencialista, ele pensa, se continuar tentando, farei isso dar certo. Então ele acha que, sabe aquele cara teimoso? Existe uma diferença entre você ser empreendedor e ser teimoso. Tem gente que acha que, não, mas empreendedorismo é ficar ali persistindo. Beleza, mas quando você acha, você não gastou todas as suas fichas. Mas se você ficar tentando até dar certo, às vezes é burrice. É uma fronteira muito difícil de enxergar, tá? Em que momento que você está sendo teimoso e não empreendedor? Porque o empreendedor ele é persistente, ele sabe que o fracasso faz parte do processo para se chegar ao sucesso, mas ficar tentando de forma teimosa também não é o correto. Então o essencialista ele pensa, o que eu poderia fazer com o tempo ou o dinheiro se eu pulasse fora agora? Poderia estar investindo no meu propósito, poderia estar fazendo aquilo que eu gosto, poderia estar fazendo aquilo que eu quero. Tá? Esse é o foco que a gente tem que dar. Uma frase de Michelangelo que eu achei muito legal. Ele viu o anjo no mármore e esculpiu até libertá-lo. Ele olhou para uma pedra de o artista é isso, né? Ele olha, ele enxerga primeiro, né? Então ele tirou o que não era o anjo para poder libertar ele, né? Então quando ele esculpia no mármore, ele estava tirando aquilo que não era o anjo, tá? E é essa parte legal que o Greg trouxe para a gente. Você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que tirar aquilo que não é você. Você tem que tirar da sua vida aquilo que não está relacionado com o seu propósito. Faça uma leitura da sua vida. O que é o seu propósito? Tem um exercício que eu vou trazer agora no final. Qual é o seu propósito? E o que não tiver alinhado, gente. Mas eu disse sim ao meu amigo, tal, prometi. Fala com ele, me desculpa, eu sei que eu tinha prometido que eu ia fazer, mas infelizmente não vou conseguir fazer, peço desculpas, não dá, eu prefiro ser honesto com você agora do que... E faça esse exercício, arranca da sua vida aquilo que não, até pessoas, tá, gente? Quando eu falo assim, não estou falando só de coisas, não. Às vezes você precisa tirar pessoas, às vezes você precisa demitir funcionário. Tire o funcionário da sua equipe. Aquele que não está alinhado, aquele que não está agregando, tire da sua equipe. Amizades que não agregam, tire da sua equipe. Quem é que você segue no Instagram? Você segue quem no Instagram? Você segue as pessoas que estão alinhadas com a sua... Porque se você seguir no Instagram as pessoas que estão alinhadas com aquilo que você quer, o Instagram só vai te entregar coisas que você quer. O Instagram vai se tornar uma ferramenta fantástica. O problema é que as pessoas perdem... Por que as pessoas perdem tempo no Instagram? Porque estão seguindo um bocado de gente. Meio muita gente. Da pessoa que faz unha até o masterclass não sei das quantas. Aí você segue todo mundo, você segue seu primo que não faz nada, que gosta de beber. Você segue aquele seu tio quebrado. Você segue um monte de gente que não pode, quer um exercício bom, já começa a desseguir as pessoas que não estão alinhadas com você. Essa pessoa não está alinhada comigo. Tchau.
Ó, vai lá, ó, começa a tirar, começa a limpar, começa a limpar seu Instagram. Tá? E siga as pessoas que realmente, ó, isso aqui, desse cara aqui, esse aqui tem informações que eu quero. Esse cara aqui tem informações que eu quero. Esse cara aqui é uma pessoa que eu quero modelar, eu quero ser parecido com ele nisso, nisso e nisso. Pronto. Aí o que você fez com o seu Instagram? Você transformou ele numa ferramenta poderosíssima que vai te trazer valor, né? Então, essa é a arte de editar. Você tem que estar editando o tempo inteiro. Por quê? Porque o tempo inteiro sujeiras vão aparecer. Então você precisa tirar elas. Menos é mais. Para que você siga 10 pessoas no Instagram? Mas 10, aquelas 10 que são assim, as 10 que, nossa, essa galera aqui é que eu tô aqui sedento de conhecer e de aprender. Pronto. Melhor você seguir 10 do que você seguir lá 5 mil, 6 mil, só para eu sigo um monte de gente. Para que você quer seguir muito de gente? Menos é mais, gente. Menos é mais. A mesma coisa na empresa. Para que você quer tanta tarefa? De repente você está fazendo tarefas que não vão te agregar em nada, não vai resolver nada o problema da empresa, não vai resolver nada o problema do seu setor, não vai agregar nada para o paciente. Aí você está lá, inventando, vamos botar aqui uma pipoca para o paciente nem quer isso. Eu não sei nem se ele quer. Eu vejo muitas pessoas tendo muitas ideias legais, mas eu pergunto, essa ideia é isso que o paciente quer? É realmente isso que o seu colaborador quer? É realmente isso que o seu cliente quer, que o seu fornecedor quer, que você quer? Né? Então você precisa editar. Né? O que é editar? É você cortar, ó, cortar tudo aquilo que está fora do seu campo de visão para o foco que você quer dar. Corta tudo, edita, tira, joga fora. A raiz da. Olha só que legal. Tomar decisão, esse cis aqui, cisão, significa cortar. Então, essa palavra, ela vem do latim decisão, de cisor, né? De cortar. Né? Tesoura, scissor, né? De você cortar. Então, o que é tomar decisão? Tomar decisão é cortar, meu amigo. Toma a decisão. Corta aquilo que não te agrega. O que não te agrega? Aquela amizade não te agrega? Corta. Eu ainda ousaria mais, viu? É que eu tô aqui. Quem me conhece sabe que eu sou sincerão. Então, ele sabe que eu sou sincerão, eu falo mesmo. De repente, até aquele seu cônjuge não serve. Aquele seu namorado, sua namorada, não serve. Tem que cortar. Então, às vezes, até isso, esse nível de decisão, você tem que tomar. Às vezes tem que cortar mesmo. E aí? Né? Coragem para ter, você tem que ter. Né? Se não está alinhado, se você não agrega, você tá convivendo, mas eu amo. Beleza, você ame, amar é importante. Mas aquela pessoa te agrega? Não. Se não agrega, infelizmente, tem que cortar. Não tem outra escolha. Faça as correções e torne-se essencial. Isso que é importante você fazer. Então, o não essencialista, ele acha que fazer algo melhor significa acrescentar coisas. Ó, como é que eu sou bom? Eu vou ter aqui uma livraria. Você olha para a estante do cara, né? Poxa, velho, rapaz, o cara tem uma estante. Ave Maria. Boa, esse aí, bom. Aí você vê livro de tudo, né? De romance, administração, filosofia, psicologia. Eu prefiro ter uma biblioteca pequena, mas com tudo, com o que há de melhor da administração do setor que eu quero estudar. Não faço questão de biblioteca grande. Então, o melhor não significa fazer tudo. O melhor significa, às vezes, você tirar o que não é você, o que não está conectado com você. O não essencialista fica apegado a todas as palavras, não se apegue, elimina as palavras, elimine as imagens, tudo que te distrai, tudo que tira você do foco, joga fora. Pessoas, pessoas, é o mais difícil, mas tem que fazer. Joga fora livros que você. Às vezes a gente fala, rapaz,
quer descobrir o quanto você acumula coisas, o quanto você não é essencial, se mude. Faça uma mudança. Ah, vou me mudar. Mude de uma casa para outra. Você vai ver a quantidade de quinquilharia que você tem de sua casa. Aí eu pergunto a você, para que você quer isso? Olha como você fica acumulando um bocado de besteira. E o que você acumula dentro de sua casa, meu amigo, você acumula na sua vida também. Você acumula no seu trabalho, você acumula lá na empresa, lá na clínica, lá no hospital. Um monte de quinquilharia. Joga fora. Joga fora. Tá? O não, olha que legal. A palavra não é uma frase completa. Ela já está dizendo tudo. Certo? Então, comece a ter limites. Porque, olha só, isso aqui eu achei sensacional. A liberdade de estabelecer limites. Olha que legal. Que coisa. Eu achei lindo isso, porque o paradoxo ele é extremamente elegante, ao mesmo tempo extremamente desafiador. Né? Como é que eu vou ter liberdade impondo limites? Mas o fato de você ter a liberdade de impor os limites, isso é a maior liberdade do mundo. Ninguém está dizendo que você vai ter menos liberdade porque você impõe limite. Ao contrário, você vai conseguir ir muito mais longe, justamente porque você pôs o limite. Você sabe como é que o rio faz para chegar até o mar? Limites. Ó, ele vai se limitando ali, ó. Passa para lá, passa para cá, vira para a direita, vira para a esquerda, e chega no mar. Você vai conseguir muito mais longe quando você consegue se concentrar em uma única coisa, ou duas, três coisas. Se você fica dispersando sua energia com várias coisas, sua velocidade é muito menor. Então você vai ter muito mais liberdade a partir do momento que você estabelece limites. E você vai ter seu poder de escolha e dizer não. A falta de limites, gente, eu vou dizer, hoje, uma das coisas mais problemáticas que nós temos na nossa vida, na sociedade atual, é a falta de limites. Crianças sem limites, pessoas sem limites, achando que podem fazer tudo e achando que isso é liberdade. Isso não é liberdade. Liberdade é você saber escolher, é poder ter o direito de escolha. Então você escolhe, ó, o dia de hoje, o melhor dia para falar sobre isso é hoje. O seu direito de votar, o seu direito de escolher. Você não tem que escolher porque isso, porque aquilo. Você tem que escolher porque você tem comunhão com aquela ideia. Não, aquele candidato, ele eu comungo das ideias dele. Pronto. Mas você tem que. Isso sim é liberdade. É você saber escolher. Porque quando você escolhe, você estabelece limites. Não tem outra coisa. Não impor limite é muito caro. Custa a sua vida. Porque você não, ao não impor limites, você vai fazer tudo. Você vai querer fazer tudo, você vai se condicionar a fazer tudo e você vai acabar vivendo a vida dos outros, ao invés de viver a sua própria vida. Você vive a vida dos outros. Então, custa a sua vida. Cuidado para não tomar para você o que o problema dos outros. Eu vejo isso direto. A gente acaba absorvendo, ó. A pessoa não. Você está ali, você é gestor. Você está vendo que o seu colaborador não vai conseguir dar conta. Aí você puxa para você o problema dele. Não, deixa aqui que eu vou fazer. Me dê, eu faço. Que gestor é esse, cara? Você tem que dar as ferramentas, você tem que ser um líder que desenvolve as pessoas. Quando você toma o problema daquela pessoa para você fazer, além de você não estar fazendo o seu, você está tirando daquela pessoa a oportunidade dela crescer, dela se desenvolver. Isso não é nem um pouquinho líder, nem mesmo gestor. Se você não é capaz de fomentar nele o desejo de fazer, de crescer, você não é líder. Porque um líder, ele forma pessoas. Um líder, ele desenvolve talentos, ele cria
nova, ele enxerga, não, você pode, você é capaz, sim. Vamos lá, o que você precisa? Quer um curso, um treinamento? Tá faltando o quê? Dê os recursos. Até chegar ao ponto de você dizer assim, ó, já dei tudo para essa pessoa, infelizmente essa pessoa não tem que estar aqui. Mas não se furte do direito de você desenvolver as pessoas. Você, como gestor, em especial na área de saúde, precisa desenvolver as pessoas. Os setores têm que andar sozinhos. Você não pode ser a pessoa que puxa os problemas para você. Você puxa para você, ninguém vai fazer os seus. E outra, e aquela pessoa não vai se desenvolver? Ela não deveria estar... Você não aprende na facilidade. Essa é a beleza da vida. Quando eu entendi isso, mudou tudo na minha cabeça. Não é na facilidade que você aprende as coisas, é na dificuldade, é na pressão, é naquele momento em que você está ali, ai meu Deus do céu, é ali que você está aprendendo. Eu gosto muito dessa técnica, chama-se técnica da mãe águia. Quem me conhece, já foi meu aluno, ou então já fez consultoria comigo, sabe que eu faço assim, eu jogo a pessoa, falo, vai lá, faz. A pessoa se bate, não entende, aí volta. Daí eu não tô conseguindo. Por que não está conseguindo? Não entendi isso. Veja isso aí, isso. Agora vai lá e faça. Aí eu empurro de novo do ninho. A mãe águia faz isso. Sabe como é que a mãe águia ensina o filhote a bater as asas, a voar? Empurrando do ninho. Ela vai lá e joga ele fora do ninho. Aí ele se bate. Se ela vê que ele não vai conseguir, ela dá um rasante, pega ele, traz de volta pro ninho e pau, empurra de novo. Até ele aprender. É assim, né? E a vida é assim. Então, não assuma o problema dos outros. Cada um tem que resolver o seu próprio problema até para que ela possa se desenvolver e aprender. Limites são fonte de libertação. Defina suas fronteiras e vá até o final, até chegar ao seu objetivo. Você só é realmente livre quando você estabelece esses limites. Enquanto isso, você não é livre. Sabe por quê? Porque você não está fazendo o que você precisa fazer, ou a missão pela qual você veio para esse mundo fazer. Você está resolvendo o problema dos outros. Isso é liberdade? Você ficar fazendo o que é o melhor para os outros? Liberdade é você ter a poder de escolha para fazer para você. Ok? Então, o não essencialista, ele acha que se tiver limites, ele será limitado. Não, não posso me limitar. Meu amigo, ao contrário, você tem que se limitar sim. Quando eu digo assim, eu vou ser o melhor administrador, gestor, porque o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo não à advocacia, estou dizendo não à medicina. Eu poderia ser médico? Poderia. Por que não? O que me impede de ser médico? Sabe o que me impede de ser médico? É o meu propósito. Eu não quero ser médico. Não me enxergo como médico. Pronto. Isso é um limite. Eu estabeleci um limite. Nessa fronteira eu não vou entrar. Eu não quero ser advogado. Pronto, nessa fronteira eu também não vou entrar. Nesse território eu não vou entrar. Porque se você não fizer isso, você não vai sair do lugar. O não essencialista, então, ele vê a fronteira como restrição. Enquanto que o essencialista, as fronteiras são libertadoras. Não tem coisa mais deliciosa do que você decidir por aquilo que está alinhado com o seu propósito. Gasta energia tentando o não direto. Ele tenta dizer não. O essencialista estabelece com antecedência as regras que eliminam a necessidade do não direto. Ou seja, ele já definiu o propósito, ele já definiu para que ele quer, qual é o objetivo dele. Já está tudo definido. Então, quando aparece a situação, não, isso aqui está fora. Isso aqui não me interessa. Certo, meu povo? Então, o que a gente vai fazer agora aqui? Exercício, dever de casa. Depois vou dar visto, viu? Vou dar o visto. Depois eu quero dar o visto em todo mundo. Trazer o caderninho, vou dar o visto. Gente, qual é o exercício que eu quero que vocês façam? Primeiro momento, quais são as oportunidades que estão sendo oferecidas a você? Esse é o primeiro exercício. Hoje, o que você assumiu? Quais são os compromissos que você assumiu?
Eu quero que você faça uma lista de todos os compromissos que você assumiu. Todos. Olha, eu tenho um compromisso com meu filho, com o compromisso de levar isso para a escola, de comprar no supermercado. Compromissos com... E você pode agrupar em classes, tá? Compromissos com a família, compromissos com o trabalho, compromissos com o seu autodesenvolvimento pessoal, enfim. Quais foram os compromissos que você fez? E aí você vai começar a dizer quais são os critérios mínimos. Ou seja, ó, isso aqui eu vou fazer até aqui. Qual é a fronteira para a família? E aí você vai conversar com seu marido, com seu esposo, para o trabalho, para tudo, ok? Alguém levantou a mão, já vou passar a palavra. E quais são os critérios ideais para que aquela situação seja aprovada? Então você vai pegar assim, ó, eu vou fazer se e somente se isso e isso for atendido. Crie isso, porque isso vai ser importantíssimo para que você não seja mais essa pessoa que diz sim para tudo, que abraça tudo, que acha que tudo tem que ser amém, 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 amém. Eu faço, Danilo, faço, faço também, faço tudo. Pô, né? Então, não seja essa pessoa. Ok, galera? Quem levantou a mão, pode falar.